Vou contar pra vocês a história de quando meu namorado me traiu e eu me vinguei ficando com o pai dele. O pai e a mãe dele já são separados há muitos anos e ele mora com o pai. Morava, na verdade, porque depois da situação ele já não mora mais. Ele morava com o pai dele, apenas eles dois na casa. E o pai dele é muito novo, tipo, o meu namorado na época tinha 20 anos, o pai dele tinha 38. Tinha tido ele bem novo. E então ele é um cara novo, ele não é um cara que a gente pode dizer que é um cara velho. E fora que a aparência dele, aparentemente, ele é um cara muito bonito, ele se cuida, ele é muito bem cuidado, digamos assim. Quando eu conheci esse meu sogro, eu já percebia que ele ficava me olhando. Sabe aquele tipo de cara que tu bate o olho e fala assim, esse cara é um safado e não vale nada? Era essa a sensação que eu tinha com relação a ele. Mas até então eram só olhares. Eu não falei nada pra ninguém, não falei pra esse meu namorado, não contei pra ninguém, guardei só pra mim. Porque eu ia falar o que? O pai dele fica me olhando. Tem nem lógica, né? E até então nunca tinha passado disso, nunca tinha passado de olhares. Mas eu sabia que eram olhares, que tinha alguma coisa ali. Mas eu pensava, eu vou contar se ele passar, se ele ultrapassar qualquer outro limite. Pois bem, fiquei com esse namorado meu por alguns meses, até que eu descobri que ele estava me traindo. E ele me traía, gente, com várias meninas. Por quê? Ele mandava mensagem para praticamente todas as meninas que ele seguia no Instagram. Algumas davam confiança para ele acabava ficando, outras não davam. Até que uma dessas sentiu empatia por mim e resolveu bater print e mandar pra mim todas as mensagens que ele mandava pra ela. Aí, claro, eu fiquei super irritada. Depois eu peguei o celular dele e eu vi a quantidade de meninas com quem ele conversava no Instagram. Fiquei morrendo de ódio, fiquei morrendo de raiva. A gente brigou e eu acabei terminando com ele. E ali na casa dele eu tinha algumas coisas, itens pessoais que eu acabava deixando lá, porque eu costumava passar muito final de semana lá. Então eu pensei, eu vou lá pra buscar as minhas coisas pra pegar, né? Porque a gente já tinha terminado e eu sabia que não tinha a mínima possibilidade da gente reatar, da gente voltar nem nada. Só que foi o que eu pensei. Eu, no calor da emoção, no calor da minha raiva, no calor do meu ódio que eu tava sentindo por ele, falei assim, eu vou na casa dele em um momento que ele não vai estar lá e um momento em que o pai dele vai estar. E aí eu vou tirar a prova pra saber se o pai dele tem algum interesse em mim ou não. Cheguei lá, né, o pai dele abriu a porta, eu falei, vamos buscar as minhas coisas e tudo. Aí o pai dele começou, o que foi que aconteceu? Meu filho falou que vocês terminaram, não sei o quê. Falei, a gente terminou e tudo. Ele, mas vocês não vão voltar? Eu falei, não tem chance de voltar, nem nada. E aí eu comecei a falar, né, tipo, que eu tava super chateada, que eu tava super triste, que eu tava super irritada e tal. Comecei a desabar, sabe? A desabafar perto dele. E ele foi se chegando cada vez mais e me elogiava, porque tem uma menina muito bonita, porque o meu filho é um idiota, porque ele não podia ter feito isso contigo, não sei o quê. E eu fui percebendo que ele foi se chegando, até que ele chegou perto demais e me beijou. E eu deixei ele me beijar. Só que assim, deu certo na hora que o meu namorado, meu ex-namorado, estava chegando na casa. A gente começou a se beijar e tal. Quando eu vi, a gente já tava no sofá da casa, já tava sem blusa. A gente não chegou a fazer nada, né, nesse dia, mas já tava sem roupa e tal. Até que o meu namorado entra. E quando ele entra na casa, na porta da sala, ele se depara comigo e o pai dele deitados ali no sofá, em momentos de intimidade. Quando ele viu nós dois ali, ele simplesmente deu um berro, ele deu um grito. E foi no momento que a gente percebeu que ele estava ali. E assim, gente, eu não vou mentir pra vocês. Eu só fiz o que fiz, só me aproximei realmente ali do pai dele, porque eu queria me vingar dele. Eu tava com tanta raiva. Só que assim, aquela história, quando um não quer, dois não brigam, né? Então eu me aproximei dele realmente na intenção apenas de uma pura vingança. Mas o pai dele, eu já sabia que o pai dele tinha interesse em mim. E foi muito fácil. O pai dele mesmo que se aproximou, que me puxou, que me beijou. Então vocês imaginam, os dois saíram numa briga horrível ali na minha frente. E ele ainda começou a me xingar, começou a me chamar de puta, de vagabunda. Disse que eu tinha feito aquilo de propósito, que não sei o quê, que o pai dele jamais faria um negócio daquele, que com certeza eu tinha me oferecido pro pai dele. Enfim, foi a maior zona, né? Peguei as coisas que eu já tinha juntado, falei que eu ia embora, que eu não tinha mais nada a ver com aquilo. E fui embora. E aí depois eu fiquei sabendo que ele tinha saído da casa dele, que ele não queria mais morar com o pai, que eles tinham brigado feio e tudo. E aí o pai dele depois ainda continuou mandando mensagem, queria me ver, queria continuar ficando comigo, não sei o quê. Até porque a gente não tinha finalizado, né, o ato lá, mas eu nem dei mais confiança. Eu falei, não, já fiz o que eu queria fazer. Eu poderia ter chegado até o final? Poderia ter chegado até o final. Mas como ele já tinha pego, como ele já tinha descoberto antes, então eu não precisava mais chegar até o final. Já tinha tido a minha vingança, então acabei realmente cortando ali relações com o pai dele, falei que eu não queria e que eu não ia seguir em frente. E pasmem, ele ainda ficou com raiva falando que ele tinha brigado com o filho dele por minha causa,
que ele tinha, que o filho dele tinha saído da casa por minha causa, e agora no final eu nem queria mais ficar com ele. Como se eu tivesse obrigado ele a fazer alguma coisa, e como se ele já não ficasse me olhando desde muito antes de toda essa situação acontecer. E eu tenho certeza que se eu tivesse dado alguma confiança pra ele enquanto eu ainda estava namorando, ele tinha ficado. Aí depois quer botar a culpa em mim? Não, eu sei que eu não sou uma santa, mas ele também não é nenhum santo. Ali os dois quiseram naquele momento, os dois tiveram culpa. Por fim, terminei realmente o meu relacionamento. Esse meu namorado não mora mais com o pai dele hoje. Algumas pessoas que a gente tem, algumas amizades em comum, falam que ele não fala com o pai dele. Eu ainda fico pensando, tipo, ele ainda teve a capacidade de ficar com raiva de toda essa situação. Ele me traiu com várias meninas e no final ainda quis ficar com raiva. Pra vocês verem, né, como homem, eles falam que a mulher é complicada, que não dá pra entender a mulher. Mas o homem também é muito difícil de você entender. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.